Oi pessoal, tudo bem? Tá me ouvindo bem por aí? Quem puder dar um ok aí no chat, ver se tá tudo certo. Bom dia para todo mundo, gente. Depois dessa mini websérie aí incrível da Karina e do William, contando um pouco sobre o que a gente vai ter na comitiva do Pará que vai para a NAFA no ano que vem. A gente marcou esse bate-papo hoje para conversar com vocês sobre as viagens que o Pará tem feito, né, as viagens internacionais que o Pará tem feito recentemente, e principalmente para convidar você, tirar as dúvidas que você tiver, né, se você tiver interesse em viajar com a gente o ano que vem. Eu sou o Pedro Conte, para quem não me conhece, eu sou coordenador de conteúdo do Pará, e deixa eu passar essa telinha aqui. Tá. Eu sou coordenador de conteúdo do Pará, estive presente nas duas últimas comitivas da NAFA, né, e sou uma das pessoas que é responsável por fazer essa relação internacional entre o Parar e as outras associações que tem fora, as associações que tem na Europa e a própria NAFA, que é hoje a principal associação de gestores de frota do mundo, né? Então, a nossa ideia hoje é principalmente responder as dúvidas de vocês. A gente sabe que quem se cadastrou aí é porque está interessado em participar. E vamos conversar um pouquinho sobre se tiver alguém que já foi aí também, fica à vontade para compartilhar algumas coisas, né? Vamos participar junto, porque quanto mais experiência a gente conseguir trazer, melhor. E também separei algumas fotos que eu tirei, algumas fotos que o Parar tirou também, para mostrar, para tentar deixar um pouquinho mais concreta essa conversa com vocês, né? Para mostrar que tipo de coisa que a gente vê lá no Pará. Algumas fotos estão aqui, a ideia é essa mesmo, é mostrar como tem várias coisas diferentes, mas basicamente o que é uma viagem dessa comitiva do Pará? É um conjunto de pessoas do Pará, né? Eu quase sempre vou, o Ricardo quase sempre vai, o Flávio quase sempre vai, acho que o Ricardo esse ano vai para a quinta viagem dele, por exemplo, está super escolado de tudo que acontece nesse evento e continua voltando porque acha que vale a pena, porque todo ano tem novidade, né? Então vai uma comitiva do Pará, que vai com o objetivo, assim como vocês, de fazer networking, de conhecer coisas novas, de se atualizar, de se profissionalizar ainda mais, né? Vai também uma comitiva junto com a gente de parceiros, de gestores de frotas, de outros players que trabalham aqui no mercado, né? É uma viagem que pode ser importante tanto para o gestor de frota quanto para quem é player, né? Tem um mercado super consolidado, por exemplo, de locadora lá nos Estados Unidos. E olhando o que eles estão fazendo, dá para a gente ter bastante ideia de como o mercado brasileiro vai ser daqui a alguns anos, né? Acho que a primeira impressão que eu gostaria de deixar para vocês é essa. Em muitos aspectos, a viagem para a NAFA é uma consolidação de algumas coisas que a gente vê acontecendo aqui, né? Assim, uma confirmação de que algumas coisas que a gente está fazendo estão no caminho certo. E em muitos aspectos também, isso acontece sempre ao mesmo tempo, uma olhadinha para o futuro, uma olhadinha para a gente tentar entender o que vem aí, para ver como é que eles estão trabalhando alguns problemas que a gente já tem, né? E a comunidade de gestão de frotas lá nos Estados Unidos é muito evoluída, então sempre dá para aprender muito também com os processos deles, com a forma com que eles se organizam. Quem que é a NAFA, para quem não conhece? A NAFA é uma parceira do Parar. A NAFA, por exemplo, é uma das certificações, é uma das associações que certifica o nosso programa para gestores de frota, o PGF. A NAFA tem os seus próprios cursos também, e a NAFA sempre foi uma inspiração para a gente, né? É a maior associação de gestores de frota do mundo, é a mais importante associação de gestores de frota do mundo, e isso foi conquistado ao longo de 60 anos de história, né? Eles foram fundados na década de 50. Só para vocês terem uma ideia, eles fazem todo ano uma premiação, assim, ou uma certificação para os membros que estão completando datas importantes, né? E recentemente eles pegaram um membro e falaram, poxa, esse cara tem 30 anos de NAFA. Há 30 anos ele participa com a gente e ajuda a gente a desenvolver processos. E aí você, como eu, que está numa carreira aí, a minha carreira profissional deve ter uns 15 anos hoje, mais ou menos, pensar que um cara tem 30 anos de NAFA, dá pra gente ter uma ideia de como isso é importante, de quanto a gente consegue aprender com eles lá, né? A NAFA produz a revista dela, a NAFA tem esses dois programas que a gente já falou bastante aqui no Pará,
mas que é uma oportunidade de conhecer para quem vai viajar também, que é o CAFS e o CAFM, né? Que são duas certificações que nos Estados Unidos, inclusive, contam como créditos para graduação lá, eles fazem isso em parceria com uma universidade, né? Durante esse evento que a gente vai falar hoje, acontecem uma série de, eles chamam de bootcamps, que é tipo um batidão assim de alguns módulos dessas certificações. E então dá para juntar tudo num ponto só, né? Eu vou tentar passar um pouquinho disso para vocês, mas a gente está falando de uma associação que é super veterana, que tem aí aberto os caminhos para que as outras associações de gestores de frota do mundo trabalhem. É uma associação, nos Estados Unidos a gente tem a figura do lobista, né? Que é o cara que é contratado por alguém que tem esse interesse para ficar lá no governo tentando incentivar os interesses de uma categoria. Por exemplo, tem o lobista do petróleo, tem o lobista do agronegócio, às vezes tem mais de um para cada coisa. A ANAFA tem o seu lobista, por exemplo, que é o encarregado de levar ao Congresso as indicações que eles têm de, poxa, como a gente pode melhorar a legislação de trânsito, como a gente pode melhorar a segurança, como a gente pode melhorar, por exemplo, também a gestão ambiental na frota, né, os limites ambientais. E a ANAFA, por exemplo, esse selinho que está em azul na tela de vocês, que está aqui do lado, é um selo de acreditação, de certificação de frotas sustentáveis. Então, eles já estão dando esse passo, esse projeto já tem alguns anos, e estão começando a trabalhar com uma perspectiva que ainda está começando no Brasil, né? De prestar atenção em como é importante, tanto para a gestão de frotas, quanto para a sociedade, quanto para as próprias empresas que são aí as gestoras dessas frotas, né? Nas quais essas frotas estão inseridas, sobre como é importante a gente trabalhar com a sustentabilidade, como a gente trabalhar com o impacto ambiental que o transporte tem no país, né? Então, é uma proposta que já começou lá e é mais uma olhadinha no futuro que a gente pode dar quando a gente visita eles, né? Deixa eu passar mais uma aqui. E especificamente, eu falei até agora da ANAFA, da associação, a proposta dessa conversa hoje é a gente falar da NAFA-INE, né, da NAFA Institute and Expo, que é o principal evento da NAFA durante o ano, é o maior evento de gestão de frota do mundo e que engloba tanto sessões educacionais quanto a feira de negócios, né? Vou falar um pouco sobre essas duas coisas, né? E esse evento que vai acontecer em abril, em Tampa, na Flórida, pertinho de Orlando. Já vou mostrar para vocês também onde fica isso tudo, se você não sabe. Né? Eu sei que tem muita gente que está assistindo aí que já é veterano, que já conhece Miami, Orlando. É bem próximo do local que foi há 2 anos atrás, né? A penúltima edição foi em Orlando, a última edição foi em Austin, no Texas, e a desse ano volta para a Flórida, vai ser em Tampa. É bem bacana porque é uma época que está quente, mas não está muito quente por lá, né? E chove um pouquinho também, às vezes. A gente já vai se preparando para essa viagem aí. Vai acontecer em abril em Tampa, então, e a gente está aqui para mostrar para vocês algumas dessas coisas que vão acontecer lá. Por exemplo, tem uma foto aqui da plenária do salão principal de um dos eventos que eu fui. Eles têm, nossa, milhares de gestores reunidos em algumas salas. E de vez em quando, em alguns momentos dos 4 dias em que esse evento acontece, né, a gente está falando aí a nossa viagem seria de 22 a 28 de abril, 26, 25 a 28, 25 a 28, mas ela está me falando aqui, é o evento. A gente sai da comitiva um pouco antes. A gente sai daqui dia 22 mesmo, porque além do AMI, a gente tem algumas outras atividades que a comitiva do Pará organiza. Vou mostrar um pouco disso para vocês também. Esse é um exemplo de um pedacinho do salão principal aí, durante uma premiação que eles fazem para os regionais, assim, a NAFA é dividida em uma série de regionais, eles se organizam, se administram muito bem com relação a isso, tem muita participação de cada um desses chapters que eles chamam, que é o que eu estou chamando de regional aqui, né? Tem como se fosse associações independentes que fazem com que a NAFA tenha esse tamanho todo. Essa é uma foto que a gente tem aí da plenária, de um pedaço da plenária de um dos dias. Isso é uma foto de como é uma sessão educacional mais ou menos, tá?
como que isso fica durante os dias, durante esses 4 dias. São 45 sessões, às vezes dá até mais, mas a última vez que eu contei isso, tinha 45 sessões diferentes acontecendo em 4 dias. Como que isso acontece? Tem uma série de salas, uma série de trilhas e você que vai fazendo no seu caminho, né? São quase sempre gestores de frotas ou players que estão apresentando essas sessões. Nessa foto aí, quem está é a Kate Vigneault, que esteve com a gente aqui na última conferência, é a vice-presidente responsável pela parte de educação da NAFA, né? E o que é muito legal, o modelo que eles adotam, é que não é só uma palestra. Nessas salas, nessas trilhas, eles sempre colocam um moderador, 2 moderadores, ou fazem uma mesa com 3 ou 4 pessoas, que incluem quase sempre um gestor de frota, alguém que está na área, por exemplo, uma locadora, é sempre pessoas para compartilharem essa conversa, né? Por exemplo, a gente já teve brasileiros falando, é muito bacana a gente citar isso, mas quando o Rogério Cician, que é conselheiro do Pará, falou para eles sobre cultura de segurança lá, quem estava moderando era o responsável pela premiação do 100 Best Fleets que a gente teve agora também no Pará esse ano. Então, a conversa entre os dois fica muito bacana, todo mundo, cada um deles traz algum exemplo, traz alguma coisa, e sempre tem participação da plateia, que também é composta por gente que está interessada sobre aquele tema. Então, é muito dinâmico o que acontece na sala de aula, é muito bacana, e é sempre assim, são apresentações curtas, algumas novidades, alguns pontos-chave e debate, discussão. Vale muito a pena. E como são muitas sessões, muitas trilhas, uma das primeiras coisas que o Parar faz para você, que vai viajar junto com a gente, é a gente seleciona e indica algumas coisas que vão acontecendo, né? A gente faz esse trabalho de curadoria, de falar, poxa, esse cara é um cara que é referência na área dele, esse cara aqui vai falar de um tema que a gente tem visto bastante preocupação no Brasil, né? Isso é um negócio que eu faço pessoalmente, o primeiro estágio, eu vou pegando tudo que eu aprendi esse ano com vocês, tudo que eu tenho de dúvida, tudo que saiu no PGF, tudo que a gente ouviu na conferência, né, os cases que a gente levanta, e eu já vou mapeando quais dessas sessões tem a ver com algumas dessas coisas que a gente está vendo, né? Por exemplo, no ano passado, uma das primeiras sessões que a gente assistiu era sobre mobilidade corporativa, que é um tema que bombou esse ano e que tem tudo para ser talvez a discussão mais importante que a gente faça em gestão de frotas no ano que vem, né? Vai ser um tema que vai casar muito com o que o Parar tá propondo para 2017 e que eu tenho certeza, eles ainda não soltaram a agenda do ano que vem completa, mas que vai fazer parte também da programação, né? É um tema que está em evidência no mundo todo e vale muito a pena a gente pensar nessas propostas. Além dessas sessões educacionais, a gente tem as feiras de negócios e eu tentei procurar algumas fotos que dessem a dimensão do que é essa feira, não dá. Eu espero que você tenha conseguido participar de alguns dos lives que a gente fez de lá o ano passado, né? A gente tem aí na foto o Flávio e o Rogério, que eu estava falando agora há pouco, comentando um pouco sobre o que aconteceu na feira o ano passado. Não tem como tirar uma foto do pavilhão inteiro. Essa é mais uma foto de bastidores aí, no cantinho acho que é o Makoto que está aí conversando com o pessoal do grupo de gestores de frotas, falando, manda pergunta, vamos fazer isso junto. É essa a proposta da gente participar junto com vocês, mas para vocês entenderem um pouquinho o que é essa feira. É a maior feira de negócios do mundo para gestão de frota. São 200 expositores, tá? Eles abrem dos 4 dias, eles estão lá 2 dias. Quando a feira abre, a parte de educação não acontece, é exclusivo para a feira. E é um baita momento para você ver o que tem de lançamento das montadoras. Praticamente todas as grandes montadoras estão lá. Praticamente todas as grandes locadoras dos Estados Unidos, da América do Norte, estão lá. Então dá para ter uma ideia do que o mercado está preparando. Empresas de telemetria, empresa de gestão de combustível, empresa de customização de veículo, né? Eu vou transformar a sua van num food truck, tem isso pra caramba. Eu vou adaptar o seu furgão para que eles atenda às necessidades de uma equipe de atendimento, por exemplo. Né? Estou vendo aqui o Wesley falando que foi uma experiência incrível conhecer a gestão de frota de outro país e a importância que eles dão ao tema. Wesley Figueira, super parceirão nosso, obrigado Wesley por participar. Vamos de novo? Vale a pena, né? E
Wesley, se você quiser, Wesley, manda um comentário aí se você puder pra gente. O que você sentiu dessa feira e o que você pode aproveitar. Pra gente é muito bacana, de verdade. É um momento que a gente tira para tanto mostrar isso para vocês quanto para ver o que está vindo, né? Desde coisas pequenininhas, um exemplo bem prático aqui no Brasil, eu tinha um corredor quase com umas 3, 4 empresas seguidas, uma do ladinho da outra, falando sobre sistemas que permitem que o carro fique ligado com o ar-condicionado gastando menos combustível, que é uma realidade super forte aqui e que a gente não tem muito fornecedor trabalhando, né? Gente que está trabalhando com software de gestão de frota. Poxa, 3, 4, 5, 6 opções. Gente que dá treinamento para gestor de frota, gente que dá treinamento para condutor, também muita gente. E é bacana porque a NAFA consegue fazer a união entre o mercado de frota leve e o pesado. O foco deles é leve, mas a gente também tem o pesado e uma área que é bem legal para eles e que tem muito a ver com a nossa cultura de segurança é os bombeiros, os policiais, esse tipo de equipamento, caminhão de lixo, também está dentro da associação, né? Isso é uma frota muito representativa. Outra coisa que eles fazem muito bem também, eles conseguem alinhar setor público e privado, né? Se você pegar as premiações das melhores frotas que eles têm lá, dos melhores cases, você vai ver que muitos dos casos são frotas públicas que levam. Nossa, 95% das premiadas são frotas públicas, né? Que é a frota de uma universidade, a frota de uma prefeitura, né? O departamento de uma prefeitura que engloba isso, a frota militar, né? E isso é uma dimensão totalmente nova para a gente, porque a gente às vezes pega muito no pé aqui do nosso serviço público. A gente consegue ver que isso funciona e que, dependendo de como for feito, funciona até melhor do que o privado, né? É meio estranho, assim, eu confesso para vocês que a primeira vez que eu olhei essa premiação e fui conversar com um dos diretores lá, eu falei, mas ué, e cadê as empresas tal, não sei o que, estão aí, mas não conseguiram chegar no nível, por exemplo, da frota de Austin. E aí a gente vai, como a gente fez o ano passado, visitar a gestão de frota da cidade de Austin, né, a frota pública, e aí você entende por que é tão difícil de chegar no nível deles. E aprende pra caramba nesse processo. Eu vou mostrar algumas fotos para vocês dessas visitas também. Mas só para a gente fechar a feira, então, baita momento para você trocar ideia. Uma outra coisa que me veio à mente agora, a gente visitando o stand da Mercedes, que também é a produtora, a dona da marca do Smart, que é aquele veículo pequenininho, a Mercedes não estava anunciando a venda de um veículo para frota, eles não estavam tentando convencer os gestores de frota a comprar a Mercedes ou a comprar a Smart. Eles estavam convencendo os gestores de frotas a alugarem um Smart da própria montadora, que é o modelo de negócio que eu estou vendo começar no Brasil, mas que eu tenho certeza que vai ser muito importante nos próximos anos, né? Do ponto de vista da locadora, como isso funciona, né? A locadora que fazia esse intermédio, eu não sei, acho que a maioria das locadoras também não sabe, né? Vai fazer uma parceria, em alguns casos, com a montadora, às vezes vai perder um pouco de mercado, vai desenvolver uma solução que a gente ainda não conhece, né? Tudo isso são ideias, são coisas que a gente pode ir aperfeiçoando durante a feira, né? Cada corredor você tem um insight desse tipo. Um outro insight que eu tive lá, tinha alguns estandes falando sobre câmeras internas, né, para veículos, para acompanhar o motorista. Tinha stand falando de bafômetro antes de ligar o carro. Tinha muita coisa. Quem tiver a oportunidade depois desse live, se quiser conhecer um pouco mais sobre a feira, dá uma olhada nos vídeos que tem aí. Acho que a gente pode até colocar o link, Amanda, para depois, para quem assistiu, a gente mandar esse e-mail e falar os lives que aconteceram na NAFA do ano passado. Estão aqui alguns vidinhos. A gente gravou muita coisa lá e também dá para ter uma ideia em movimento do que é isso acontecendo. Enquanto as sessões estão acontecendo, as sessões educacionais e tal, essa é uma foto de um dos corredores, né? A gente está na frente de uma das salas aí, já tinha terminado uma sessão e a gente estava indo para outra, num momento de coffee break. E é para vocês terem uma ideia do que é um pedacinho de um dos corredores. É muita gente para você conversar e é muita gente bacana que está lá à disposição. É muito comum nesse coffee você estar do lado do cara que é o diretor global da maior locadora do mundo.
que é o CEO da empresa de software de gestão X, que está atuando em vários momentos. Né? Uma outra coisa que acontece muito, que vale a pena citar, é um bom pedaço de quem está aí na NAFA está interessado em gestão de frota global. Está interessado em como pegar e buscar soluções que façam sentido em países diferentes. Né? A gente teve na conferência uma palestra sobre isso com o gestor global da Mondelez. E isso tem a todo momento essa preocupação de tentar conversar, ou, né, durante uma palestra, falar, eu tenho essa solução, eu tenho essa proposta, e tentar fazer o alinhamento disso com diferentes cenários, com diferentes culturas, com diferentes países. E em muitos desses momentos, a América Latina é bastante citada e é muito importante que a gente esteja lá também para ensinar eles um pouquinho sobre o que acontece aqui, né? Ninguém sabe muito o que acontece no Brasil, tirando as pessoas que já vieram aqui, as que realmente se dedicaram a estudar, ninguém tem uma ideia muito correta do que acontece na América Latina, né? E a gente, participando da conversa, consegue alinhar junto com eles isso e melhorar as propostas que eles têm, né? Outra coisa que é muito legal é que como eles têm essa preocupação de trabalhar um cenário mais complexo, né? Que inclui diferentes países e tal, isso casa um pouco com o que a gente tem aqui no Brasil, né? O gestor de frota que trabalha no Brasil inteiro tem que lidar com uns 7 países diferentes, né? O Nordeste é um país diferente, com fornecedores diferentes, de repente, o Sudeste é outro, o Sul é outro, e a gente tem que ficar Centro-Oeste, a gente tem que ficar, né, rebolando aí para dar conta de encontrar fornecedores que trabalhem bem em todos esses contextos, em lidar com estados que são muito diferentes, em lidar com demandas que são muito diferentes, né? Então, é bem legal que ao pensar com essa complexidade, a gente também já internaliza esse processo para a frota brasileira. Muito do que eles falam não tem foco na gestão brasileira, mas serve sem tirar nem pôr para o que a gente vê aqui. E muito do que eles falam serve de inspiração para uma série de conteúdos que a gente cria para vocês aqui no Pará também, né? Quando que acontece, então, esse evento e onde que ele é? Né? A gente sai, a comitiva do Pará sai dia 22 de abril, tá? E a gente recomenda que vocês voltem na sexta-feira, dia 28 de abril. Por quê? Porque é uma viagem longa, é bastante tempo, e não é uma viagem necessariamente muito barata, né? Na sexta-feira à tarde já dá para ir se organizando para voltar, mas o que é muito bacana, a gente está numa das regiões mais turísticas dos Estados Unidos, Tampa é cheio de parque, a gente está colado em Orlando, que tem também uma série de coisas para fazer, tem um aquário super famoso em Tampa, tem pouquíssimas horas de viagem para Miami, por exemplo, e tem muita gente também aproveita para fazer dessa viagem uma escala para outra região dos Estados Unidos. Né? Eu quero dar um pulo em Nova York, eu quero dar um pulo em São Francisco. Então tem muita gente que vai com a família antes ou depois. Né? Chega com a família vamos supor que a gente está falando do dia 22, chega com a família lá pelo dia 18, passa os dias com eles nos parques, passeia, faz compra e depois aproveita o evento, que é muito bacana. Ou o contrário, pega sexta-feira, emenda até domingo, fica mais um pouquinho, passeia um pouco mais. Dá para passear durante esses 6 dias aí que a gente está falando, 7 dias? Dá. Eu vou falar um pouco mais sobre isso depois. Mas, como a passagem já é um investimento que você já fez, talvez valha a pena procurar ficar um pouquinho mais, né? Esticar essa estadia aí, vale a pena. É uma região lindíssima dos Estados Unidos. Não sei se vai dar para ver nesse mapinha aí. Vou pedir para jogarem esses próximos slides na tela cheia aqui para a gente ver. Só para a gente ver. Tampa está aí no centro desse mapinha, né? E vocês podem ver que é uma região costeira. Durante a série que a Karina e o William fizeram, eles mostraram para vocês uma imagem do Centro de Convenções de Tampa, ali na beira do mar, que é onde vai acontecer o evento, inclusive. Ficou muito bacana e deu uma baita vontade da gente visitar o local. É uma cidade lindíssima, está numa região bacana. Pode segurar nessa tela aí mesmo. Fica numa península dos Estados Unidos. A gente tem aí marcado Tampa do lado esquerdo. Um pouquinho acima à direita, vocês conseguem ver Orlando.
não é uma distância muito grande. E abaixo, à direita, quase no final da imagem, a gente tem Miami, que é um outro paraíso dos brasileiros, né? E a gente está mais ou menos, como dá para ver nessa próxima imagem aqui, na entrada dos Estados Unidos da costa leste, né? Vindo do Brasil. Dá para ver, por exemplo, que o próximo, depois da Flórida, o estado seguinte é Cuba, se a gente considerasse uma extensão dos Estados Unidos. Então não tem mais nada, os Estados Unidos começa ali, e na costa leste é onde fica, por exemplo, Nova York, que também é um destino bastante procurado. Só para a gente ter uma ideia, o Texas está em cima do México, ali do lado esquerdo, é onde foi o ano passado, em Austin. Né? Pode voltar para outra tela, por favor. Essa foto aí é do Centro de Convenções de Austin, na frente. Deixa eu pensar num pavilhão, não consigo dar um exemplo de um pavilhão que tem esse tamanho, mas é muito grande, gente, é muita gente e é tudo muito bem organizado, tudo muito bem pensado pela NAPA, então é fácil de chegar até lá. O hotel que a gente vai utilizar é colado no evento, né? Então a própria visita ao local de exposições já vale a pena, sempre é um lugar bacana. O que vale a pena? Ok, acho que vocês já entenderam aqui, eu espero ter conseguido passar isso para vocês, que vale a pena ir para o evento, né? E você pode ir para o evento por conta? Pode. Você se inscreve na NAPA e vai ser super bacana, você vai aproveitar muito. Por que a gente quer que você venha com a gente e o que a gente faz para que você participe disso? Né? O interesse do Parar nessa história é criar uma comunidade de pessoas que vá lá nos Estados Unidos, aprenda com eles e volte e replique isso aqui, né? Então, o que a gente tenta oferecer, né? Vamos quebrar os obstáculos que tem, vamos apresentar o que a gente já aprendeu nessas últimas viagens, né? E tentar facilitar né, para que vocês absorvam o máximo desse conteúdo. Então, é uma viagem que é toda guiada pelo Pará, como eu falei, a gente sugere trilhas, não é necessário fazer isso que a gente sugere, mas a gente sugere. A gente promove uma série de eventos exclusivos, né, que não estão dentro do evento da NAFA. Por exemplo, no ano passado, e eu vou mostrar umas fotos para vocês também hoje, a gente visitou a frota da cidade de Austin, a gente visita usinas de energia, a gente vai estudar com eles, né? A gente senta na sala de aula com eles, a gente pode perguntar para o cara que é responsável por uma frota gigantesca o que ele faz para lidar, por exemplo, com multa, com algumas coisas. Então, essas programações a gente faz isso antes do evento começar, quase sempre a gente faz isso um dia antes do evento começar. E também a gente oferece para vocês, é uma pergunta que eu tive aqui, e o Parar paga alguma coisa? O Parar não paga nada, e o Parar também não ganha nada com isso. Mas o que acontece? Às vezes a viagem é patrocinada por uma empresa aqui do Brasil que opta por, eu vou pagar um jantar, vou levar esse pessoal para conhecer tal região, né? Vamos jantar junto para a gente conversar um pouco sobre algumas coisas. E aí nisso vale muito a pena porque a gente tem a oportunidade de levar a comitiva para conhecer alguns lugares bem bacanas e isso é um gasto a menos que você tem durante a sua viagem, né? A gente sabe que gastar em dólar é uma conta para se fazer com calma, né? Nós vamos falar um pouquinho mais sobre conta também. É um momento de networking, né? A gente está em 25 pessoas mais ou menos indo, geralmente. É um momento para você conhecer um pouco mais sobre o que o outro cara que está viajando com você está fazendo. Geralmente quem tem viajado com a gente são pessoas abertas, pessoas que estão interessadas em realmente compartilhar o que eles estão aprendendo em conjunto, em mexer o cenário da gestão de frota aqui no Brasil. Então, são aí esses 6 dias para você trocar uma ideia, aprender com o cara que está do seu lado. É uma super oportunidade de trocar uma ideia com os americanos. Eles estão sempre abertos, estão sempre dispostos. É muito comum, por exemplo, a gente encontrar a presidente da NAFA, que é a Ruth, por exemplo, no meio da feira, ela sentar para almoçar com a gente. E ela é assim, né? Ela valoriza o que a gente está fazendo, mas ela também é uma pessoa muito aberta. Então, algumas coisas que eu estou falando para vocês, por exemplo, a mobilidade vai ser um tema importante, eu perguntei isso para ela, né? No ano passado. Então,
não é aquele networking de 5 minutos. Você tem muitas oportunidades ao longo dessa semana aí para conhecer o que está acontecendo lá e para conhecer o pessoal que está indo daqui junto com você para lá. Uma coisa que a gente consegue que influencia no valor gasto, né, uma diferença em quem vai sozinho e quem vai com a gente, é que a gente consegue, por ser uma associação que é parceira da NAFA, um desconto na inscrição, né? Isso dá no mínimo $100 todo ano de diferença. Então, por fazer parte da comitiva, você consegue esse desconto aí e esse desconto é o equivalente, você vai pagar o que os próprios associados da NAFA pagam para ir para o evento, que é o menor preço possível. Isso a gente garante, a gente tem esse acordo com eles, né? E uma outra coisa que é bem legal é que tudo isso está acontecendo, então são essas 45 sessões e todo final de dia a gente senta em conjunto, troca algumas experiências, vê o que porque às vezes uma pessoa está numa sala, outra pessoa está em outra. Pô, valeu a pena? O que você tirou disso? O que você tirou daquela outra sessão? A gente compila tudo isso, né? E oferece para quem está junto. Então, todo final de dia, você tem ali na sua caixa de e-mail um documento com os principais tópicos das palestras mais importantes do dia. E aí você pode, no mesmo dia, já compartilhar isso com a sua equipe que está aqui, ficou aqui no Brasil, né? Já anotar algumas ideias em cima daquilo. Como eu disse, a proposta é fazer com que você absorva o máximo possível dessa história toda, né? Vamos para algumas fotos aqui. Essa é uma coisa que só o Parar também consegue oferecer para vocês. Essa foto é lá em Orlando, a nossa comitiva sendo recepcionada pela direção da NAFA, num evento que eles fizeram também paralelo ao ANI, né, ao evento maior. E foi aí um momento de quase 2 horas em que a gente teve para conhecer quem eram os gestores de lá, para conhecer quem, né, para se apresentar para eles, para mostrar também o que a gente estava pretendendo naquele evento. Então, tem nessa foto aí, não vai dar para enxergar, mas, por exemplo, o Brian é esse cara que está de calça de sarja, aí não precisa aumentar não. Mas há 2 anos ele estava lá recepcionando a gente e esse ano ele assume a presidência da NAFA como um todo, né? Até a esposa dele está aí, também a nossa comitiva. É um momento que a gente sempre tem de trocar uma ideia com eles, de aproximar um pouco esse relacionamento, né? Deixa eu passar mais um aqui. Essa é uma visita que a gente fez a uma das estações de gestão pública. Isso aí é um carro de polícia e manutenção. Esse é o chão de uma oficina, bem organizadinha, bem limpo, como vocês podem ver. Esse tipo de coisa, gente, não tem como... Por isso que eu optei por trazer algumas fotos para vocês. Não tem como eu falar, poxa, de uma oficina super organizada. Dá uma olhada nisso daí. Compara quem tem frota própria, compara com o que você tem no seu quintal aí. Né? É uma inspiração atrás da outra, gente. A gente está falando de frota pública. Se os caras conseguem fazer isso, por que a gente também não consegue? Se você for ver a estrutura que eles têm em volta disso, esse prédio, eu não sei se eu coloquei essa foto aí, acho que eu não coloquei. Ele tinha acabado de passar, a cidade estava num processo de tentar pegar uma certificação para a cidade de sustentabilidade ambiental. Então esse prédio em cima dele todo eram placas de coleta solar, de painéis solares para gerar energia. Essa iluminação é toda de LED e numa das sessões que a gente teve nesse local aí, o gestor de sustentabilidade deles estava explicando como isso ia sair de graça para eles em alguns momentos. Porque o que eles fizeram era, eles geram toda a energia que eles precisam lá em cima, só que eles colocaram muito mais placas do que eles precisavam para gerar energia. E o que eles fazem? Eles devolvem isso para a rede elétrica. Basicamente, eles nem fazem isso, eles alugam o resto do telhado que eles não utilizam para uma terceira empresa que se vira com a companhia elétrica e cobra isso deles. Mas essa empresa também paga um valor mensal por alugar o espaço do teto que eles produziram lá, que eles construíram. E a gestão super dinâmica, super moderna, né? Uma coisa atrás da outra que acaba dando um resultado como esse que você está vendo na foto aí. Deixa eu passar mais um. Isso é uma das mesas de debate que a gente teve também em uma das visitas específicas da NAFA, né? Eles estavam apresentando para a gente essas mudanças que eu estou falando para vocês, estavam contando como que essas coisas acontecem. Também é um período que a gente tem para refletir, para conversar, para perguntar pra caramba. Isso é a gente jogando golfe no final de um dos dias.
que também é um passeio que só tinha na comitiva do Pará, né? A gente queria um momento de lazer, a gente sempre procura fazer isso, porque os dias são cansativos, né? Quem já participou de um evento, até a nossa própria conferência, por exemplo, quando termina o dia você está cansado, né? E são 4 dias disso lá, né? Você está muito feliz, absorveu bastante, aprendeu bastante, mas você está cansado. Então é bom descontrair, é bom mudar um pouco o papo. E isso aí é um campo de golfe é um campo de treino de golfe, na verdade. Não tem foto minha jogando porque acho que eu acertei umas 3 bolinhas na noite inteira, mas tinha gente muito boa lá ensinando a gente. Momento super legal, descontraído pra caramba. Dentro desse espaço aí tinha mesa de sinuca, que também bastante gente aproveitou. Um pedaço do dia para relaxar. Essa visita aí, outro modelo de gestão muito bacana. Austin tem uma série de problemas hídricos, assim, não é uma série de problemas hídricos, mas eles têm que lidar muito com falta de água, porque demora muito para voltar a chover. Passa assim meses durante o ano sem chuva, às vezes passa um ano sem chover na cidade, né? Que a gente estava falando lá do Texas. E então a cidade tem há muito tempo um sistema de encanamento, um sistema de resfriamento muito forte, porque é uma cidade muito quente, né? Não é a cidade que a gente vai esse ano, é a cidade do ano passado, mas é uma cidade bem quente e onde chove pouco. Então eles têm dutos assim de resfriamento de água na cidade inteira. Esse local aí era um espaço que já era velho, né? Que a tubulação já estava antiga, era uma usina de geração de energia também, que já também não estava sendo utilizada. O que os caras fizeram? Só que ficava numa região super nobre da cidade, próxima ao lago. O que os caras fizeram? Entraram em parceria com uma incorporadora, emitiram alguns títulos para financiar essa obra, transformaram esse espaço em uma série de escritórios comerciais assim de última geração, né? Tudo que tem de conceito de, por exemplo, o escritório já saiu com car sharing elétrico compartilhado, já sai com estação de energia de solar para quase não ter conta de luz. E eles financiaram uma obra com base nos títulos que eles emitiram lá na frente e atualizaram um pedaço da cidade assim em 2 anos. Pegaram um peso morto que tinha, uma construção antiga, transformaram um pedaço dela no museu, transformaram outro pedaço num escritório bem grande para organizar isso tudo, e transformaram um outro pedaço ainda numa torre de escritórios e com um pouco de vontade política aí, um pouco de flexibilidade, criaram um negócio que é de dar inveja em qualquer centro comercial aqui no Brasil. E a gente está falando de Austin, que não é uma cidade necessariamente muito grande nos Estados Unidos. Essa visita particular também a gente fez com a comitiva da NAFA só, com a comitiva do Pará na NAFA, né? Não é uma coisa que estava incluída no evento. Aqui é uma foto nossa fechando um dia, né? Lá dentro do centro de convenções mesmo. Isso acho que eu já falei a maior parte. Vamos falar um pouquinho sobre o que a gente precisa para ir viajar então, né? No ano que vem. O que espera a gente no ano que vem? Essa é a foto do Hilton Embassy Suites, que é um hotel que a gente está indo. Isso é bem legal também de fazer junto com a comitiva, porque o evento disponibiliza uma série de hotéis bacanas a um preço muito mais baixo, porque são os hotéis oficiais do evento mesmo, né? Esse é o hotel que a gente escolheu para a nossa comitiva, ele fica coladinho, dá para ir a pé do hotel para o centro de convenções, né? Para ter essa flexibilidade. Fica ali na costa de Tampa. Né? Essa é uma foto interna, se você quiser procurar, procure aí. É Hilton Embassy Suites. Você pode reservar isso por conta também, eu já vou falar um pouco sobre isso. Dinheiro é um fator importante para todo mundo. Se você vai pagar a sua viagem, é uma viagem internacional. Se a sua empresa vai pagar a sua viagem, ela também precisa entender o que está acontecendo, né? Você precisa justificar esse gasto aí. A gente ainda não tem os preços fechados do ano que vem, então depois no final dessa conversa, eu vou deixar os contatos e vou explicar para vocês como que faz quem quiser participar da comitiva com a gente. Mas para vocês terem uma ideia, considerando hotel para os 6 dias,
Passagem aérea, está na casa hoje de uns R$ 3.000, dá para achar um pouquinho mais barato, né? Você pode ir de milhas, se você tiver milhas. Hotel, passagem e inscrição da NAFA, o ano passado saiu em torno de 10 vezes de quase R$ 800, tá? É bem razoável, é bastante tempo nos Estados Unidos. E o que você vai gastar além disso? O que você gastar com comida e o que você fizer de compra, né? É bem comum o pessoal chegar um dia antes ou tirar um pedaço de um dos dias para, né, faz a feira num dia e pega outro dia e vai procurar um outlet. Aquela região tem bastante outlets. Então, esses são os gastos que você precisa pôr aí na ponta do lápis. Vale muito a pena, né? Como eu disse, o tanto de coisa que você aprende, o tanto de ideia que você tem, né, justifica o investimento da sua empresa, justifica o seu investimento pessoal. Como a gente teve aqui o exemplo do Wesley falando, vale muito a pena. Conhecer a gestão de frota de outro país é muito bacana, e conhecer a gestão de frota de uma série de pessoas em contextos diferentes, em países diferentes, é mais incrível ainda. Então, para você começar a se organizar, é mais ou menos isso que você vai gastar, depende muito do seu perfil também, né? Tem gente que escolhe restaurantes baratíssimos para almoçar. Na NAFA tem almoço, né? O sistema de almoço deles quase sempre é um sanduíche, um prato mais leve, assim, macarrão, queijo e tal, bem levinho. Mas está incluído um almoço por dia nesse valor que eu falei. E aí depois você escolhe. A gente falou que tem um monte de parque, tem umas coisas legais para visitar. Tudo isso também tem custo. Vale a pena pôr na ponta do lado. Só você chegar lá e já se programando para o que você quer gastar, o que você quer comprar, os presentes que você quer levar, os parques que você quer conhecer, né? Vai pensando nisso tudo. Eu super recomendo que vocês entrem aí no Google e busquem o que fazer em Tampa, né? Coisas para fazer em Tampa, coisas para fazer em Orlando. Eu tinha isso na apresentação, eu tirei por conta do nosso tempo, mas também muda muito do que cada um quer fazer. Uma outra coisa que eu queria conversar com vocês. Nossa, mas eu tenho que ficar uma semana fora do escritório em abril? Bom, a gente falou desde o começo, desde o primeiro evento do Pará, a gente fala do papel estratégico que tem o gestor de frota, da importância de pensar não em apagar incêndio, não em resolver o pepino do dia, mas em pensar a sua frota de forma mais estratégica, né? Tirar uma semana para se atualizar no ano é até pouco, tá? Você deveria tirar aí, na minha opinião, eu sei que não é possível, eu sei que isso varia, mas você tem que tirar pelo menos um dia da semana para refletir sobre o que está acontecendo, para analisar o que aconteceu na semana passada, para planejar o que vem para frente, né? Eu sei que a realidade de muitos dos gestores de frota é, se eu ficar uma semana sem ir, o meu escritório vira de ponta cabeça. É falta de organização, é falta de gestão aí. Tem que ter alguém que te substitua, porque é bem possível que você fique doente uma semana e não possa trabalhar. O que acontece? A empresa para? Não, né? O gestor de fato precisa ser estratégico o suficiente para entender que ele tem que separar momentos da sua rotina para se atualizar. E eu garanto para vocês, vale muito a pena fazer isso. Vale muito a pena fazer isso para ir para a NAF, vale muito a pena fazer isso para frequentar um evento diferente. Vale muito a pena fazer isso para visitar o fornecedor, para entender como é que aquele cara trabalha em loco, né? Gestor que fica atrás da cadeira, não é só gestor de frota não, gestor que fica atrás da cadeira vai ser engolido aí. Então, você pode, e tu falando isso para quem precisa justificar isso para frente, né? Fala, poxa, eu criei as condições aqui para que eu possa ficar uma semana, né, para o seu superior, você fala, ó, tá tudo certo, tá tudo organizado, eu vou adiantar um pouquinho aqui, né? Eu tenho esses prazos para cumprir, eu vou cumprir, estou no meio de um vídeo, o vídeo acaba a tal momento, a gente já vai ter resolvido, estou no meio de uma transição de fornecedor, se programa para em abril você conseguir ficar uma semaninha fora, né? Vale a pena. Assim como muita gente já conseguiu se programar para fazer o PGF, para estar com a gente na conferência, isso tudo requer tempo e isso tudo também economiza tempo mais para frente. Mais 3 recadinhos para vocês só, para a gente fechar a nossa live. Até assim como você está tirando tempo para assistir essa live agora ao vivo ou depois gravado, né? Também requer tempo para se planejar. Falando em planejamento, quem quiser ir precisa começar a dar uma olhada no visto e no passaporte. Tá? Quem vai tirar visto americano precisa ir ao consulado americano, e a gente tem consulado hoje, se eu não estou errado,
em São Paulo, no Rio, em Brasília e em Recife, tá? Então, geralmente é fácil de agendar a data, dá para você agendar de um mês para o outro, com 15 dias de antecedência, mas se você tiver que agendar o passaporte, tirar o passaporte, agendar o visto e ir lá tirar o visto numa data que você possa viajar, caso você não esteja em alguma dessas cidades, vale a pena começar esse processo agora. Lembrando que o visto americano vale por 10 anos, então mesmo que você tiver em dúvida, faça, né? Se você tiver essa oportunidade, já faz agora e fica com esse visto resolvido para os próximos anos, né? Se você tem alguma perspectiva de viajar para os Estados Unidos daqui a algum tempo, tanto a turismo quanto a trabalho, você já vai resolvendo isso. Uma outra dúvida que eu tenho bastante, é que bastante gente me pergunta quando a gente fala, eu preciso falar inglês? É bom você ter um conhecimento básico de inglês, para principalmente acompanhar as sessões ou a maior parte das sessões, né? Eu mencionei que a gente faz um resumo para vocês, esse resumo é em português, mas quanto mais inglês você souber, mais você aproveita, né? A todo momento tem alguém da comitiva do Pará, se você quiser, se você optar por ficar com a gente a maior parte do tempo, sempre vai ter alguém que fala inglês do seu lado. Mas não é um intérprete que vai aí traduzir tudo que está acontecendo para você das sessões, é uma pessoa que está lá para te ajudar. Então, vale a pena aprender a falar inglês e eu, honestamente, acredito que quanto mais inglês você souber, mais você aproveita da viagem. Isso quer dizer que se você não sabe inglês, você não deveria viajar? Não. Quer dizer que se você não sabe inglês, você deveria ir lá no Duolingo, que é um aplicativo de graça, e de agora até abril se movimentar para que isso comece a fazer parte da sua vida, né? É mais uma parte de ser um pouco mais estratégico. Como você já deve ter percebido, a maior parte dos termos que tem em gestão de frota vem do inglês, boa parte das principais ideias de gestão de frota vem lá de fora, né? Então, pensa nisso como um momento para você melhorar aí um ponto do seu perfil, né? Pô, eu consigo assistir uma palestra em inglês, eu abro um mundo novo, todo diferente, como por exemplo o mundo dos eventos que acontecem fora do Brasil. Além do Duolingo, tem uma série de outros aplicativos, eu pus o Duolingo aí porque ele é de graça, mas tem alguns pagos, que tem gente que acha melhor, tem gente que acha pior, tem gente que tem aula de inglês presencial na sua cidade aí, fica à vontade para se mexer, mas é igual o visto, tem que começar agora. Porque não dá para fazer aquele inglesinho de 3 dias ali para falar oi, tudo bem, tchau, que daí você vai chegar lá na feira e vai perguntar o que pro cara se você não fala inglês. Né? Você tem que saber pelo menos entender o que ele está te respondendo. Então, para quem... E eu sei que tem gestor de frota que já está inscrito para viajar e que ainda não começou a atualizar o inglês, gente. Vai lá que vale a pena e que isso vai ficar para vocês a vida inteira também. Não é em 10 anos que expira, não expira nunca. Né? E quanto mais você fizer, mais vai melhorando. É um investimento bem legal de fazer. Estou com a pergunta do André Filho aqui, falando, empresas que queiram patrocinar o evento devem falar com quem? Quem quiser patrocinar o evento pode falar com a Renata Saad. Escreve o e-mail da Renata aí, por favor. Manda, tá colocando já para vocês. Né? Para quem quiser patrocinar a viagem. Ou para patrocinar um pedaço da viagem, enfim. E para quem quiser fazer parte da comitiva, já encerrando a nossa conversa aqui e abrindo para perguntas, se tiver alguma, como eu disse, a gente não tem deu uma desconfiguradinha aí. Joga essa tela grande, por favor. A gente ainda não tem todos os gastos, os investimentos, os custos fechados, né? E aí, quem quiser participar da comitiva, entre em contato com a Larissa Fernandes. A Lari todo mundo conhece aqui no Pará também, tá aí o telefone dela e o e-mail dela. O que a Larissa vai fazer? Ela vai encaminhar vocês para a agência. A gente tenta resolver isso tudo junto numa agência só, para que a gente consiga preços mais interessantes para todo mundo, né? Então, a gente não vai fazer... O que a Lari faz? Ela condensa isso tudo, entrega na mão da agência, e aí cada interessado em fazer parte da comitiva negocia diretamente com a agência. A gente faz isso também porque... por conta dessas particularidades, assim, tem gente que vai antes, tem gente que vai depois, tem gente que vai de milha, tem gente que opta por ir num voo um pouco mais caro, né, porque é a data que ele pode ir.
Então, a gente deixa isso para vocês resolverem diretamente com a agência. Fiquem totalmente à vontade para não utilizar essa agência também, tá? Essa é só uma sugestão que a gente dá para vocês. Mas se você tiver uma outra proposta para ir, um outro jeito, uma ideia mais bacana, apresenta para a gente. De repente a sua ideia está melhor do que o que a gente construiu aqui e a gente embarca no que você está interessado em fazer, tá? Isso é só uma forma da gente se organizar. Tá aí o contato da Larissa. E eu acho que eu fui respondendo as perguntas todas aqui. Deixa eu ver se ficou algum. Volta lá. Ó, algumas perguntas que eu tive aqui. O conteúdo se aplica ao conteúdo do Brasil, né? Tudo que eu vou aprender lá nos Estados Unidos faz sentido? 99% das vezes sim, né? Mesmo quando eles forem em alguma coisa muito específica da legislação americana, por exemplo, dá pra gente entender os caminhos que o Brasil vai tomar daqui para frente, porque eles estão na vanguarda, né? Então, vale a pena você pensar nisso, né? Tem uma outra pergunta que é que gastos exatamente eu vou ter na viagem, né? Acho que já deu para explicar isso também. Reserva de voo e hotel, como eu falei, quem faz são vocês mesmos. A gente indica o caminho, né? E o caminho para vocês é a Larissa, o inicial começa por ela. Vocês conversem com ela e ela indica os próximos passos para vocês. Pode ser que o dólar flutue um pouco, né? Esses dados que eu estou dando para vocês são do que aconteceu no ano passado. É bem provável que esse ano seja mais ou menos essa faixa de preço, mas isso tudo muda um pouco, né? Muda de uma semana para outra às vezes. Mas a gente está tentando chegar num ponto em que isso pare de ser afetado, né? A gente está tentando chegar num ponto em que a companhia de viagens pelo menos consiga estruturar esse preço para a gente. O time fica todo junto sempre, né? A gente tem que fazer tudo junto com a comitiva do Pará? Não. A gente que sugere uma série de coisas para vocês fazerem e a gente também está aproveitando o evento lá, então a gente tenta sugerir para vocês a melhor forma de aproveitar o evento. Mas, por exemplo, eu quero marcar uma reunião com um fornecedor de lá durante um momento de uma sessão que eu não quero assistir. Bem legal, esse vai tornar o evento mais legal ainda para você, né? Não precisa ficar sempre com a gente, eu não quero jantar, vocês vão jantar hoje, fica à vontade, tá? Não precisa ficar junto com a comitiva sempre. Nos primeiros dias eu acho que vale a pena, para a gente principalmente nesses passeios pré-evento, né, que a gente faz, que são da comitiva, a gente meio que toma o dia todo, assim, mas depois dá para cada um ir se organizando, cada um assiste a sessão que quiser, né, não precisa ficar ali colado na gente, né. E se precisar eu não falo inglês, mas eu quero ir mesmo assim, o Pará tem como deixar um intérprete comigo, lá do lado, a gente não tem esse serviço lá. A sugestão é aquela que eu dei para vocês mesmo. Usa o inglês que vocês têm. Geralmente, o inglês que você precisa para assistir uma sessão é um inglês mais fácil de atingir do que o inglês que você precisa para apresentar uma sessão. Certo? Então, se você assistir um vídeo, um bom teste para fazer é você pega uma palestra em inglês, não um filme, uma conversa, porque o filme é um contexto que o cara está conversando rápido, ele usa muita gíria e tal. E em palestra, geralmente, o cara está com um slide do lado, né, como está acontecendo aqui, e ele vai apontando tópicos que ele vai utilizar. Tenta pegar uma palestra, entra, por exemplo, no site do TED, e assiste uma palestra sem legenda em inglês e vê quanto você absorve daquilo, né? Aí você faz as aulinhas lá no Duolingo, não sei o quê, e assiste de novo daqui uns 3 meses, que você já vai ter uma noção de bastante coisa, assim, você vai ver que você consegue aproveitar muito com o inglês básico, tá bom? Claro, se precisar de alguma ajuda, a gente está lá também, eu vou estar lá com vocês. Tem bastante gente que fala inglês na nossa comitiva, né? A gente vai ter um stand do Parar na feira esse ano, então também é um ponto de encontro que vocês podem ter, né? Algum lugar para correr durante o evento, a gente vai estar lá sempre no standzinho, a gente vai estar circulando no evento, mas na feira especificamente vai ter um stand do Parar também, pela primeira vez, e é um ponto de apoio para todo mundo que estiver viajando, para todos os brasileiros que estiverem lá. Bom, gente, acho que tá visto, tá apresentado. Espero vocês lá na comitiva. É a terceira vez que eu vou esse ano e aprendi muito nas últimas 2 vezes. Tenho certeza que eu vou voltar lá
com uma pegada ainda diferente e que o Parar vai trazer de lá muita coisa interessante para vocês também. E quem tiver lá vai trazer junto com a gente, vai aplicar o que aprendeu lá em loco, né? Um abraço. Pode falar, mano. Tem outra pergunta do André. Tem outra pergunta? Aqui para mim não apareceu. Você pode... Qual o perfil dos participantes brasileiros? Qual o perfil dos participantes brasileiros? Vai player e gestor de frota, né? É mais gestor de frota, mas sempre vai algumas pessoas, por exemplo, vai gente de locadora, vai gente de montadora e vai os conselheiros do Pará, às vezes vão, mas o que tem ido mais é gestor de frota junto com a gente mesmo. Gestor de frota e player, basicamente, André. Tá certo? Obrigado, gente. Até a próxima. Se tiverem alguma dúvida também, meu e-mail é igual da Larissa, só que é pedroconte@institutoparar, pedro.conte@institutoparar.com.br. Estou à disposição também para quem tiver alguma dúvida que a gente não tratou aqui, tá bom? A gente se vê. A Amanda vai deixar aí nos comentários o e-mail. Um abraço.